mobiliar a nossa casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Outubro, mês das crianças. Jesus não poderia ter passado entre nós sem mencioná-las em suas lições imorredoras. E assim foi que as ofereceu como modelo de ação na terra para quem deseja herdar o reino dos céus. Seu ensinamento foi registrado no Evangelho de Mateus, nos seus capítulos 18 e 19, e será objeto da nossa reflexão de hoje. Loine, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. O que Jesus quis dizer com isso? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Michel, Hermínio, os meninos aqui da rádio, que tenhamos um sábado abençoado. Então, mês de outubro, mês das crianças, o que Jesus queria nos dizer quando coloca que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham com as crianças. Isso nos faz pensar que a respeito de como são as crianças e o que nós temos que ter então de parecido com essas crianças para que possamos então conquistar esse reino dos céus. O reino dos céus nada mais é do que aquele reino onde teremos mais alegrias, onde nos sentiremos mais realizados, mais felizes, que é a busca sempre da humanidade. Eu penso que seja como o descanso depois de um dia intenso de labor, que é o que todos nós queremos então. O mestre educador, ele fala do ser criança em si, na fase da infância, onde a criança ainda é bastante humilde, maleável, dócil, cândida. Então, é desta fase que Jesus fala. Quando a criança ainda não teve o tempo de se submeter aos vícios, que ela ainda não foi corrompida pela malícia, que ela ainda não tem aquela complexidade exagerada do comportamento de um adulto. É a fase em que ela está mais propícia a tudo, que ela é dócil, que ela é mais simples. E a criança, ela se contenta com pouco, ela valoriza as pequenas coisas, ela fica feliz com pouca coisa, com poucas coisas, não tem vaidades, não é dissimulada, não é preconceituosa, não deu tempo para nada disso. A gente poderia dizer que a criança ainda é aquele diamante que não foi polido, né? Que não foi mexido, que está puro. Ela perdoa com facilidade, esquece. A gente pode observar, quem tem crianças por perto, as brigas, os desentendimentos entre eles são bem pouco duráveis. Eles logo esquecem e retornam a brincar, a estarem bem juntos. Então, é essa fase bonita do espírito humano que Jesus pensa que nós tenhamos que ter para que a gente possa adentrar então nesse reino dos céus. A ideia de criança de Jesus é o oposto da ideia de velho. Não do velho idoso, mas o velho, aquele que continua com os mesmos pensamentos, que tem dificuldade em mudar o comportamento, que é preconceituoso. Então é o oposto disso. O velho é quem deixou se amargar ao longo do caminho. E a criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesma e aos outros todos os dias. Então eu penso que é isso que Jesus espera desses seus irmãos,
para que possam então adentrar, né, no reino dos céus, para que possamos então gozar momentos de mais plenitude, de felicidade. Então que nós temos que ter um comportamento assim parecido, sermos parecidos assim com a criança. Isso. Nos deixar um pouco vir o novo, né? Nos despir um pouco de toda aquela, né, firmeza que a gente tem às vezes com várias situações da vida. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Michel. Bom dia, Loine. Bom dia a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os Espíritos chamam a atenção para o termo criancinhas, que não era usado apenas para definir as crianças. Como devemos interpretar essas palavras? Na mesma tônica que a Loine vinha expondo, esse termo ele abrange a humildade, a simplicidade. Eu vou fazer uma pequena digressão para que o ouvinte que está pelas primeiras vezes nos ouvindo possa também se situar dentro da doutrina espírita. Pois bem, não é porque se trata de uma criança que seja necessariamente um espírito jovem, novo. Pode estar naquele corpo de criança um espírito já milenar, certo? Pode estar no corpo daquela criança um espírito já antigo, muitas vezes mais antigo que o dos próprios pais, pela reencarnação, em virtude exatamente do fenômeno da reencarnação. Então aquela criança está aí, jovem em idade no corpo físico, mas por ter reencarnado muitas vezes, na maioria dos casos, já é um espírito antigo. Mas por que então ele mantém aquela candura, aquela doçura de que a Loine falava? Porque o espírito, quando está no estado de erraticidade, que é aquele período entre uma encarnação e outra, e ele está se preparando para uma nova encarnação, ele, a partir do momento em que se liga a um feto, ele passa por um período, então, de adormecimento, de entorpecimento progressivo, que vai, aos poucos, levando ao esquecimento do passado, que é esse benefício que Deus nos concede para que nós possamos enfrentar a nova etapa, sem tantas culpas, sem tantos ressentimentos, prontos para reconciliações, para reconstruções. Então esse espírito ele vai entrando nesse período de esquecimento e nasce no corpo de uma criança, ou seja, ele vem no corpo de uma criança que nasce e recomeça uma retomada de consciência aos poucos. Retomada de consciência das suas capacidades, não dos fatos do passado. Então, a potencialidade daquele espírito está como que adormecida e vai despertando aos poucos. E nessa fase, ainda de criança, do corpo da criança, o espírito está bastante alheio a tudo que ele vivenciou nas outras encarnações. Ele ainda não despertou essas capacidades, essas potencialidades que desenvolveu anteriormente. E nem também as tendências, boas ou ruins, que esse espírito traz. Então, essa criança, ela é nessa fase um terreno fértil à semeadura. Certo. Semeadura pelos pais, pelo meio, pela escola, de novos conceitos, de novos ensinamentos, da tentativa de, quando começarem a despertar as tendências, incentivar-se as boas tendências e ir aparando-se as más tendências. E o que Jesus quis dizer com isso, né, das criancinhas, é aquele terreno fértil. Por quê? Porque uma grande parte das pessoas adultas já desenvolveu um orgulho, uma vaidade do que sabe, do que conhece. Hoje já estamos caminhando no sentido inverso, mas até há pouco tempo atrás, a ciência era muito orgulhosa. A ciência havia se convertido numa pretensão de explicar tudo, de justificar tudo, independente da existência de Deus.
negando a existência de Deus. E naquela época de Jesus também era assim, havia os sábios, né, que eram muito orgulhosos do seu saber, embora limitadíssimo diante do todo. E havia muita dificuldade de aceitação de uma doutrina tão pura quanto a de Jesus, do amor, do perdão, de oferecer a outra face, né, da reconciliação. Então Jesus, quando se refere às criancinhas, ele fala exatamente do que a Lone vinha dizendo, da simplicidade e da humildade, aquele terreno aberto, fértil para receber a nova semente, que era a semente da doutrina que Jesus trazia, a doutrina do amor. Então, é nessa fase que a criancinha está, naquele período de candura, de simplicidade, no estado da natureza, né? Observando a tudo sem preconceitos. É a isso que Jesus se refere, não só às crianças, mas a todos aqueles que se assemelham a ela. Hermínio, eu quero pedir licença para completar tem no Evangelho, ele faz uma citação também, dizendo que esse termo criancinhas também, além do que tu falou, pode ser aplicado para aqueles que são os fracos, os escravizados, os viciados, aqueles que digamos assim, ainda estão num momento de, que eles ainda não despertaram. Engatinhando na evolução. E que eles ainda sofrem, que eles são fracos, porque eles ainda não têm aquele discernimento, como a criança mesmo. Então, esses nossos irmãos, podem ser considerados crianças a partir desse ponto. Porque eles não têm ainda aquela maturidade para conseguir entender, para fugir. Ainda necessitam serem conduzidos pela mão, né? Isso. Eu penso que esses também criança. Sejam como as criancinhas, né? Que não têm aquela visão, aquela maturidade, aquele discernimento e que por isso eles permanecem muitas vezes nos vícios, escravizados, naquela imaturidade mesmo que a gente comentou. E por isso da vinda de Jesus, né? Que Jesus, diferente de vários outros profetas e pessoas com sabedoria que vieram antes, ele passa a conviver com essas pessoas, né? Ele passa a estar no meio delas. Isso. Ele comia com elas, ele ia pescar lá no barco do Pedro, né? E conversava com elas, dialogava. Então, todo aquele amor, era também transmitido através do exemplo dele, né? Não colocando, né? Porque muitas vezes as pessoas que tinham conhecimento maior na época se colocavam no pedestal, a pessoa tinha que ir num lugar buscar ela. Jesus fazia o contrário, né? Ia ao encontro das pessoas. Na verdade, ele preferia estar com esses mais humildes. E mostrando também a importância daquelas pessoas, né? Ele valorizava muito cada um que ia, né? Você via que ele nunca fazia uma crítica diretamente à pessoa, ele fazia colocações para a pessoa e ia se entendendo, ia se redescobrindo, né? Então, acho que esse carinho todo também demonstra também esse trato que ele tinha, né? Nos vendo ainda como espíritos que necessitavam desse conhecimento, mas ele estava ali não para se colocar mais alto do que nós, mas se colocar às vezes até mais baixo do que aquelas pessoas, para tentar auxiliar elas a dar aquele impulso, né? A dar aquela caminhada. Loine, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Essa citação está em Mateus capítulo 18, versículo 3. Como podemos interpretar essa passagem? Eu acho que é a mesma linha de raciocínio, não é mesmo? Que nós precisamos nos converter em crianças, sabermos um pouco mais de como é que é a criança, para que a gente veja no que a gente se assemelha à criança, se nós ainda temos algum traço na nossa personalidade, no nosso comportamento, que se assemelha a uma criança, porque sabemos que ela é quem é a citada, porque ela é quem poderia entrar, né, nesse reino dos céus, ser feliz, digamos assim. A criança, na verdade, ela sente mais e ela pensa menos. Nós podemos, num esforço, né, da nossa inteligência, tentarmos explicar Deus, compreender Deus. Mas nós vamos conseguir isso de uma maneira muito imperfeita. Por quê? Que nós ainda não temos condições de entender, de abstrair esse conhecimento de quem seria, o que seria Deus, porque nós não temos ainda a evolução necessária. Então, quem sabe nós deveríamos, nesse momento, fazermos como a criança, sentir mais, se deixar mais leve, ao invés de procurar tanto compreender. Nós nos achamos muito adiantados, porque temos as tecnologias, né, avançadas e tal, mas, na verdade, nós esquecemos que somos espíritos presos
eu li essa frase e achei muito interessante. Olha só, que nós somos espíritos presos a um grãozinho azul num ponto discreto do espaço. É para que a gente possa se perceber como é que realmente nós somos, né, diante desse universo e dessa grandiosidade toda e desse nosso Deus. Então, nós não temos a capacidade de compreendermos isso tudo, mas a gente pode sentir Deus. As crianças, elas sentem Deus com maior facilidade, porque elas sentem que elas existem, que elas fazem parte de uma grandiosidade, de um todo, e para elas são felizes assim. E eu penso que também, para que a gente possa ser um pouco semelhante às crianças, que nós temos que tentar retroceder um pouquinho e entendermos um pouco mais sobre a humildade. Emmanuel, ele coloca que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. A humildade, ela não nasce da fraqueza da alma ou de qualquer outra impotência, não é verdade? É pelo contrário. É preciso ter muita força para nos entregarmos a Deus e dizer do fundo dos nossos corações, né? Sim, obrigado, Senhor, seja feita a sua vontade. Olha que interessante. E a criança é assim, não é mesmo? E nós ficamos muitas vezes ao longo da nossa existência tentando entender, remando às vezes contra a correnteza. E eu penso que a criança, ela se deixa levar muitas vezes. Porque se a gente confiar realmente nesse nosso Pai, que nos criou e que nós temos todas as oportunidades diárias de aprendermos e de sermos melhores, eu penso que se a gente conseguir ter essa entrega, nós vamos viver melhores, mais despreocupados como a criança. Eu vou me permitir, Loine, fazer uma observação que a princípio pode parecer um pouco distante do que diz, mas não, vai exatamente confirmar. Que o Espiritismo, ele prega a fé raciocinada. Certo. Certo? Então ele quer que nós raciocinemos para entender essa fé, para realmente nós nos tornarmos convictos dela e não uma aceitação por imposição, simples e pura. Mas quando a gente fala fé raciocinada, vem primeiro o que? Fé, que é um sentimento, né, Loine? Isso. É um sentimento. E a fé necessita disso, que a pessoa se coloque no seu ponto de humildade em relação a esse universo, reconhecendo que há alguém muito maior que criou esse universo e que nos quer. Uma outra observação que eu queria fazer é que muitas vezes nós já ouvimos falar isso, cabeça de homem, coração de menino. Essa expressão é muito linda, sabe? Porque é uma tendência de a pessoa se tornando adulta, se tornar muito complexa, se tornar carancuda, né? Se tornar uma pessoa circunspecta. Não é nada disso. Muitos, quando entram para uma religião ou entram para o espiritismo, querem se mostrar sofredores, né? Aquela coisa, meu irmão, né? Como se estivesse sofrendo muito. Não, não é isto. Não é isto. Deus nos quer felizes. Nós passamos por sofrimentos em razão das nossas imperfeições e das nossas faltas. Não porque Deus quer que nós sejamos, é porque isso é um aprendizado necessário que nós fazemos. Então nós precisamos, por esse retorno à infância de que a Loine fala, dentro do possível, sermos alegres. Né? Transmitirmos alegria às pessoas. Quantas vezes uma pessoa chega para nós com uma coisa engraçada, uma piadinha e muda o nosso dia. Isso. Você acordou, não está bem, está lá com uma certa amargura, mas chega uma pessoa e faz alguma coisa engraçada ou te envolve no ambiente feliz e o teu dia muda, e o teu astral muda. Então é isso, esse estado, cabeça de homem, coração de menino, precisamos ter cabeça de homem para raciocinar, fazer melhor nossas escolhas, fazer nossos projetos, mas manter o coração aberto, simples, para as pequenas alegrias, né? Não se sentir diminuído porque faz uma brincadeira ou alguém faz uma brincadeira conosco. Por quê? Porque realmente essa simplicidade é que nos torna pessoas mais leves, né, Loine? E a confiança, né, Hermínio e Michel, essa fé que tu falou, a confiança em Deus. Sim. Porque se a gente confiar
que nós temos esse Pai que a gente não vê, mas sente. Se nós confiarmos nessa energia, nesse amor, a gente consegue ser mais leve, a gente consegue, diante das vicissitudes da nossa existência toda, a gente consegue se entregar para o aprendizado de maneira, digamos assim, sem revolta, né? Com aceitação, com compreensão, aquilo que tu falou, a fé raciocinada, mas que a gente tenha essa confiança nessa condução, porque eu costumo dizer que nós não somos largados assim no universo, que nós temos a nossa programação, toda a nossa vida, que eu tenho aprendizados que de repente, que eu tenho que dar conta nesta encarnação, e esses aprendizados de repente não são os mesmos do Michel. Quem sabe aqueles fatos que ocorrem na minha vida, no meu dia, sejam bem diferentes daquilo que acontece na vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu preciso deste determinado aprendizado. As outras pessoas, outros aprendizados. E é assim. Cada um está escrevendo sua própria história, né? E o objetivo final é o livro pronto lá, né? Que vai longe para concluir. Verdade. E o interessante disso é que a criança ela sempre está buscando a interação com o outro, né? Ela sempre está. E eu acho que é isso que também Deus espera de nós, né? Que a gente, vendo o outro como uma pessoa igual a nós, a gente possa se dispor a aprender com ele. Isso. Que muitas vezes a gente acaba indo, né? Tendo muito conhecimento em determinada área, e como o Hermínio falou, a gente se coloca numa posição diferente dos outros. E ao contrário, aquele que sabe mais tem o dever, então, de explicar melhor, de se colocar, né? Porque a tendência é que todos nós possamos... O Haroldo Dutra Dias, ele fala que a gente está na vida não numa competição de 100 metros rasos, que todo mundo tem que ir rápido chegar na linha de chegada. A gente está numa maratona que cada um tem que ajudar o outro, né? E isso é que Jesus deixa muito claro, né? Com todas as interações, depois os apóstolos, né? Que eles iam de 2 em 2, para também um ajudar o outro, porque estavam ainda aprendendo, né? A caminhada. Então, gente, a gente lembra que vocês que estão nos acompanhando, o programa Hora Espírita, pela Rádio Chapecó e Facebook Live, então você pode escolher o canal em que você quer nos contactar, compartilhar, dar sua colaboração, mandar sua mensagem. Pelo Face, o WhatsApp, então, é 20 49 12 12. E no telefone fixo 2049 1200, envie a sua colaboração. Então, muito bom dia a nossa irmã Zaira, a Sandra, a Rosiane, a Dirce, a Mona Lisa, a Josefina, que nos manda um bom dia, lá de Joinville, diz que tem um sol lá, né? A Sônia, a Graciela, a Geuci, a Suneli, a Reni, o Edson Nick, nosso amigo que colabora conosco. Aí a Lia faz um comentário: vencer o ego, a humildade nos aproxima da realidade e da grandeza de Deus. E esse é um desafio, né? Porque muitas vezes a gente não se vê assim, né? A gente acha que está indo bem, né? Então é por isso que também é importante a gente ter amigos, às vezes, para nos colocar, né? Nos remeter ao trilho de volta, né? Sim. Que às vezes a gente se coloca numa posição que a gente não pertence ainda. Hermínio, deixai vir a minhas criancinhas, também pode ser interpretado como um convite aos espíritos em regiões de sofrimento, dos fracos, dos viciados? O que você pode nos dizer sobre isso? Sim, a Lônia até já fez um insight sobre esse aspecto. Bom, não que espíritos mais antigos não possam ser viciosos, porque muitas vezes o espírito se desenvolveu intelectualmente e não se desenvolveu moralmente. Mas assim, a evolução é uma caminhada composta de diversas etapas, que são as diversas encarnações pelas quais nós passamos. E é próprio dos espíritos ainda menos evoluídos estarem caídos nas viciações e consequentes sofrimentos, né? No orgulho, na vaidade, pelo pouco que andou, mas achando que andou muito. Então nós no Espiritismo nos autocomparamos muitas vezes a criancinhas. Por quê? Porque na estrada da evolução nós estamos engatinhando ainda. Nós ainda somos conduzidos pela mão muitas vezes pelos nossos irmãos de caminhada, pelos nossos anjos guardiães, porque ainda não conseguimos fazer as melhores escolhas. Então Jesus chama esses sofredores: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vós que sofrerdes, vinde a mim, que eu vos aliviareis. As bem-aventuranças em síntese dizem isso. Vocês que estão aflitos, né?
vinde a mim. Então Jesus faz esse chamamento a todos aqueles que estão em sofrimento. Por quê? Porque ele se coloca com a mão estendida e possível de ser alcançada. Por aquela simplicidade dele, por aquela proximidade que a doutrina dele trouxe, que não é uma doutrina complexa, diz respeito aos sentimentos, exatamente como a Loine falava, acessíveis a todos, desde que haja humildade, desde que haja simplicidade para entender isso. Mas vinde a mim. É a entrega, né, Hermínio? É a entrega, aquela coisa assim, ó. É a confiança. Meu Deus, né? Eu confio em ti e me coloco em tuas mãos nos momentos de maior sofrimento, sem deixar de fazer a minha parte. E seja feita a tua vontade, Seja feita né? a tua vontade. Então, sim, todos os que são fracos, viciosos, e até mesmo aqueles que estão no momento até mais, digamos assim, faltoso de suas vidas. Nós temos exemplos, né? Na literatura cristã de Paulo de Tarso, que era Saulo, né? Aquele rabino implacável que levava a julgamento e matava os cristãos. Ele era convicto, mas era cruel também nesse sentido. E de repente, quando Jesus aparece para ele, todo o seu orgulho cai, todos os seus títulos caem e ele se entrega. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Quer dizer, ele se coloca, estou aqui, queres que eu faça o quê? Vá, e a partir daí começa a caminhada dele, né? E diversos outros que eram viciosos, né? Era Santo Agostinho, que era alcoólatra, e de repente se tornou, né, a figura que ele era, após se tocar, se deixar tocar, se entregar, aceitar o convite. Então, Deus está com a mão estendida, tal qual Jesus. Mas é preciso que nós levantemos nosso braço, que façamos esse movimento para alcançar a mão dele e sermos puxados, ajudados. Enquanto nós nos negarmos a estender nosso braço para alcançarmos a mão de Deus, evidentemente que ele não poderá fazer nada por nós. Tem uma história na literatura espírita que diz que esse irmão ele começou a conhecer muito e começou a desenvolver, né, toda essa capacidade intelectual que a gente tem, e aprendeu e queria evoluir para mudar de mundo, ir para outro. E um dia ele estava sentado no mundo espiritual, refletindo, e daqui a pouco ele começa a ver muitas luzes descendo. E ele fica impressionado com aquilo e vai. E ele vê que aquelas luzes estavam indo nas regiões mais de sofrimento, de dor. E quando ele chega lá, o Espírito diz, que agora Jesus está indo buscar aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão em necessidade. E ele passa a compreender que não adiantava para que ele subir e só alcançasse conhecimento. Que ele só quisesse, né, subir degraus. Ele precisava também entrar em contato com o semelhante, né? Ver na dor do outro, porque é um aprendizado, né? Muitas vezes quando a gente está dando um conselho, quando a gente está sentado escutando algum irmão, quanto aprendizado a gente está tendo, né? Através daquilo, dizendo, olha só, essa situação, né? Como ele está se portando muitas vezes, né? Então, nesse contato, às vezes, com a dor do nosso semelhante, a gente também se reencontra com muitas situações nossas, né? Se abre para aprender com elas. E eu queria, e quando o Hermínio até fez assim com a mão, né? Que eu estou aqui, né? Que Deus faz isso para a gente, né? Eu estou aqui, eu estou pronto para te amparar. Eu só queria complementar que isto não é só aqui, né, Hermínio e Michel? Isso continua acontecendo na espiritualidade também, que vem de encontro ao que o Michel falou. Sim. Porque nós sabemos que vivemos ora enquanto encarnados e ora na pátria espiritual. E lá continuamos com os mesmos problemas, né, com aquela ainda pouca evolução. Do jeito que a gente sair daqui, desencarnar aqui, nós vamos continuar sendo da mesma forma lá. E se nós precisamos desse socorro, desse amparo aqui, nós vamos continuar precisando lá. Por isso da importância da gente permanecer com fé, fazermos as nossas preces sempre para que elas possam também ir em auxílio àqueles irmãos que lá na erraticidade também precisam de socorro. É um movimento recíproco. Eu lembrei também da situação do nosso irmão desencarnado, André Luiz, que dita inúmeras obras, né? E ele desencarnou numa situação de viciação. Sim. E foi para o umbral. E lá sofreu muitos flagelos.
Mas foi preciso que ele levantasse o braço, lembrando-se da sua mãe, fazendo orações para que ele fosse resgatado. Então é necessário esse movimento, porque às vezes a pessoa, ela quer ser ajudada, mas não se dispõe a dar o primeiro passo. O seu orgulho diz assim, não, se quiser me ajudar, eu estou aqui. Não, ergue o braço, faça a tua parte, porque para sermos ajudados, nós precisamos abrir a porta, para que a pessoa que vem nos ajudar, o Espírito que venha nos ajudar, ele consiga nos acessar. Deus nos ama, mas nos respeita muito, né? Ele sempre espera a nossa primeiro, né? Porque Ele nos ama igual, Ele vê toda a potencialidade que cada um de nós temos, as nossas capacidades, mas Ele espera que a gente faça essa ida a Ele, né? Até porque deixar vir a mim quer dizer que você tem que fazer um movimento, né? Nós temos o livre-arbítrio. Se nós não queremos ser ajudados, eles não podem interferir. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma lei criada por Deus para respeitar que nós possamos escolher as nossas trajetórias. Nós possamos encontrar nosso caminho, nós possamos, cada qual, escrever a sua história. E eu queria também colocar aí sobre aquilo que tu falou no início, Hermínio, sobre a fé raciocinada, né? Que o Espiritismo, a gente tem isso como base também, que a gente tem que tentar entender, compreender, porque muitas das vezes, muitos dos nossos semelhantes e nós mesmos, tanto encarnados quanto desencarnados, permanecemos muitas vezes na ignorância. E por isso essa demora também. Porque nós temos que buscar sempre o aprendizado, a leitura, as boas companhias, a palestra, o programa de rádio no sábado de manhã, para poder buscar esse esclarecimento, para que possamos entender e seguirmos adiante. Lorne, então qual seria o remédio para auxiliar esses irmãos que estão nessa infância espiritual? Os que estão sofrendo, os que estão aflitos, os que se sentem infortunados? Olha, eu estive observando um livro da autora Daniela Migliari, que se chama Abraço à Sombra. Eu achei tão interessante a referência que ela faz a essa infância espiritual. Ela coloca assim, que a vida é um aprendizado e que a Terra é a escola, o planeta escola. E que nós estamos aqui para aprender. E que são muitas as máximas que nos reportam a isso. É o aprendizado, é a evolução. Mas que muitas vezes nós seguimos um sentido diferente desta programação e ficamos meio que estagnados, e ela coloca, ficamos estagnados em alguma manifestação inconsciente da nossa infância espiritual. Bem, e o que nós fazemos diante de uma criança que ela ainda não aprendeu a falar, a engatinhar, a comer sozinha? O que a gente faz? A gente condena por isso? Porque a criança ainda não evoluiu, não conseguiu atingir aquilo que se espera? Nós condenamos? Nós julgamos essa criança incapaz porque ela ainda não aprendeu? Não, claro que não. Nós olhamos para as crianças num processo que elas estejam num processo de aprendizagem com carinho. Nós olhamos para essa criança que está aprendendo com ternura, porque nós sabemos que vai chegar o dia em que essa criança vai superar e vai conseguir ter esse aprendizado. Vai chegar, a autora coloca, eu achei interessante porque ela coloca assim, sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá o outro, que a fralda vai estar limpa, que a frase vai ser dita corretamente e que a noite vai ser dormida inteira. Quem tem filho sabe que isso tudo implica, né? A noite mal dormida, aquela questão toda dos filhos pequenos. E que nós sabemos que isso tudo é um caminho que deve ser percorrido e que vai passar. É a fase. Aí ela coloca assim também, que ao nos depararmos com a impaciência alheia, com a teimosia, com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com essas questões todas, lembremos, eis a infância espiritual desse irmão ou a nossa infância espiritual. Então, como é que eu vou fazer diante de um irmão assim, que permanece na ignorância, no egoísmo, na tola vaidade, que ele ainda não aprendeu, como aquela criança que ainda não aprendeu? Então, se eu tenho todo aquele carinho com aquela criança que está em aprendizado, que eu possa também ter essa paciência e esse carinho com esses irmãos e conosco mesmo, que ainda estamos pedalando lá, nessa fase aí que não conseguimos avançar. Que a gente possa ter admiração pelo processo de aprendizado do outro
E não querer que o outro já tenha superado como eu, de repente, superei. Ou em qualquer outra questão, aquilo que eu colocava, que de repente, um condenado por um crime, ele pode ter, por exemplo, desenvolvido uma grande humildade, mas para ele ainda não desenvolveu nada em relação à paciência. Então, que nós somos diferentes nesse ponto e que, por isso, nós não podemos julgar uns aos outros, porque estamos todos nessa infância espiritual ainda. Então, que a gente possa olhar a esses nossos irmãos e nós mesmos com esse olhar como olhamos as crianças em fase de aprendizagem. Esse é o conselho. E também que nós, a autora coloca assim, eu achei muito interessante, e nós já ouvimos muito falar nisso, mas é assim. Se nós não aprendermos com aquilo que foi passado, vivenciamos determinado fato ou situação, não conseguimos aprender. É igual na escola. O conteúdo foi dado, a criança não aprendeu. Vai ser, de novo, colocado para ela aprender. Nós vamos continuar vivenciando situações que vão exigir que aquele aprendizado aconteça. Não aconteceu? Aí ela coloca que nós vamos ficar em recuperação, mas que nós não vamos retroceder, que nós podemos repetir o ano, que a gente sabe que é assim. Mas que a gente não vai voltar, né? Que o nosso espírito ele só tende a evoluir. Que a gente não vai voltar atrás. E aí, quando nós conseguirmos abstrair aquele aprendizado, digamos que o meu seja o da humildade, aí a vida, como uma mestra amorosa que é, ela vai nos dar outro conteúdo. Nós vamos passar por outras situações que vão exigir da gente outras formas de aprendizado, porque não tem como fugir. Nós estamos aqui para que possamos evoluirmos e sermos melhores. E é importante que, nesse sentido, a gente não nos deixar levar pela revolta, né? Porque muitas vezes a revolta, ou achar que a gente não merece aquela situação que está passando, nos impossibilita do aprendizado que aquela situação muitas vezes nos traz. E aí, Michel, desculpa, a humildade. Se eu me colocar na situação de aprendiz, puxa, eu estou recebendo esse aprendizado, vivenciando esse momento difícil, pesada, o que é que eu tenho para aprender com isso? Ter resignação e se colocar como aluno realmente. Na verdade, nós somos muito reativos ainda, né? Uma pessoa faz alguma coisa, a gente já tende a censurá-la ou até a reagir às vezes. Não que não se possa fazer isso para que a outra pessoa entenda que é preciso se modificar. Existe a intervenção pedagógica, tanto no mundo infantil quanto no mundo adulto, no ambiente de trabalho, né, na organização social. Isso faz parte. Às vezes uma chamada carinhosa, mas uma chamada pode modificar as atitudes de alguém. Mas há um ponto interessante sobre essa questão que falaste, que a gente não entende que muitas vezes o espírito está na infância e por isso é tão imaturo, né? Existe uma situação análoga que é a seguinte: conta-se que um cidadão havia operado a unha encravada e estava lá num largo corredor de espera para ser atendido no retorno pelo médico. Nesse largo corredor, com imenso espaço de passagem, vem um cidadão e pisa exatamente na unha dolorida. E ele levanta para reagir e quando ele vai pegar o sujeito, vê que o sujeito era cego. E aí, evidentemente que ele se desarma, né? Porque ele entendeu que aquela pessoa veio caminhando por aquele rumo em sua direção porque não enxergava. No mundo espiritual também acontece isso. Muitas pessoas pisam na nossa unha encravada porque estão na cegueira espiritual. Ainda estão na cegueira espiritual. Ainda não conseguiram abrir os olhos para as coisas importantes e verdadeiras, para os valores positivos. Então, se nós conseguíssemos nos transportar para esse pequeno conto, nós teríamos uma outra compreensão daquele que pisa na nossa unha encravada, muitas vezes, várias vezes, né? Em muitas situações. É o quadro da mulher adúltera, né? Quando as pessoas queriam apedrejá-la, vão embora, que Jesus não dá uma lição de moral dela, nem aponta nada, fala, onde estão os que queriam te machucar, né? Não estão aqui, então vai e não pequeis mais, porque eu também não te condeno.
Que cada um tem as suas necessidades e cada um sabe, às vezes, o esforço que faz para tentar domar essas más inclinações e muitas vezes as frustrações que disso vem, porque não consegue num dia para o outro você mudar, ficar com raiva, ter mais paciência, perdoar. É um processo demorado mesmo, não é uma coisa que você vai ler alguma coisa ou vai interagir 1, 2 dias e vai mudar alguma coisa, às vezes, que vem de séculos. Então, é um processo que a gente tem que ter também a humildade de saber que é no dia a dia, é no passo a passo, é de gota em gota, assim, é uma coisa bem devagarinho. Porque senão, às vezes, a gente só fica com o verniz da virtude. Parece que a gente adquiriu, mas quando vai lá, quando aperta o calo, a gente explode de novo. Eu acho que a quarentena também nos trouxe um pouco disso, né? Nos mostrando que um vírus conseguiu nos colocar todo mundo numa situação idêntica e cada um reagiu de uma forma, né? Se é melhor, se é pior, cada um tem que fazer a sua avaliação, né? O que aprendeu com isso. Mas é um momento que serve de reflexão para todos nós, né? O que isso tem nos apresentado? Esse voltar, né? Às vezes nós voltamos para casa, mas Jesus vem fazendo esse convite há quantos anos de a gente voltar para dentro de nós e nos olharmos, né? E muitas vezes a gente fica perdido, olhando, né? Olhando para fora, mas é necessário que a gente faça esse convite. Então, às vezes, nos traz algumas dificuldades, alguns incômodos, essa volta para dentro de nós mesmos, mas é libertador, que é o ponto que você vai desfazendo essas dificuldades, esses problemas que a gente tem internos, e vai vendo que a vida vai se aliviando, né? Aquele fardo já não é tão pesado quanto a gente achava. E aí, o convite, né? Uma das formas que o Espiritismo nos traz é tentar buscar, praticar caridade, né? Buscar o outro, para que no convívio com o outro a gente veja que às vezes a situação que a gente vive, o outro encara de uma outra forma que é um pouquinho melhor que a gente. Que outras vezes tem uma dificuldade muito maior, mas está muito mais tranquilo. E isso também vai nos apaziguando, né? Nos colocando e nos dando um caráter de Hermínio. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si a um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tomardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Como se converter e se tornar criança para poder entrar no reino dos céus? Já falamos muito a respeito disso. Pela humildade, pela simplicidade. O espírito evolui em 2 asas. Nós dizemos muito isso no Espiritismo. Uma asa é a intelectualidade. É onde nós aprendemos as ciências, as coisas do raciocínio, da inteligência. A outra asa é a asa da moralidade, que é do bom procedimento, dos bons sentimentos, das boas atitudes, certo? Então, volto a dizer, cabeça de homem, coração de menino. A nossa asa da intelectualidade pode subir ilimitadamente. Deve subir. Mas isso não importa que nos tornemos orgulhosos, vaidosos. Porque quanto mais intelectualmente nós realmente evoluamos, mais entenderemos o que nós somos nesse universo. Que é algo muito grandioso, e por isso não há razão de nós nos tornarmos orgulhosos, porque passamos a entender uma pequena fatia do que existe. No universo conhecido, há 3 trilhões de galáxias, e nós moramos em um dos 120 bilhões de planetas que existem só na nossa galáxia. O tamanho disso. E alguém criou isso. Então imagina o poder, a sabedoria desse ser. E muitos outros irmãos mais evoluídos que há ao nosso redor e no mundo espiritual. Então nós temos que tentar conservar esse coração de menino. Esse coração aberto a novos aprendizados. Esse coração que tenta ser feliz e é alegre sempre que possível. E que aceita a semeadura. Que aceita a semeadura. Jesus se fez muito simples e humilde para transmitir o maior dos conhecimentos.
Então não é porque a gente conquista conhecimento intelectual que tem que se portar num trono. Aliás, a humildade e a simplicidade têm uma soberania de poder impressionante, né? Sim. Há duas formas da pessoa se impor: pela força, pela autoridade, né? E há a força da humildade e da simplicidade, que é um sentimento tão doce que as outras pessoas o aceitam Se deixam envolver. com muita naturalidade, se deixam envolver por aquilo de uma forma que é impossível dizer não. Então, eis aqui a forma como nós podemos entrar nesse reino dos céus, nos tornarmos crianças. Não é preciso esperarmos a próxima encarnação para nos tornarmos crianças nesse sentido, ou darmos esse passo, nos equipararmos a elas. É. Podemos buscar de volta a juventude do espírito por essa alegria, por essa simplicidade, deixar as coisas muito rebuscadas, muito complexas, aquelas. É igual quando eu pego um livro para ler e vejo que a pessoa tenta complicar para mostrar que sabe mais, que pode escrever melhor, eu já me aborreço. Por quê? Porque o destinatário é o leitor. Diga de forma simples e direta, né? Faça as coisas com simplicidade, descomplica. E ainda só para enfatizar mais um pouquinho, então, da vontade, do prazer que a criança tem em aprender. Sim. Que a gente possa buscar o aprendizado, sim, a fé raciocinada, né? E que a gente busque, porque a criança ela tem muito prazer com as coisas diferentes, com o brinquedo novo, com o espaço novo, que a gente possa ter isso em nós também, esse prazer de desfrutarmos, né, de tantos lugares e de estarmos com tantas pessoas. É assim que a criança é feliz e que nós também, muitas vezes, a gente está em boas companhias, está em lugares, numa situação confortável, em lugares legais, teria tudo para estar tudo bem. E que muitas vezes a gente não sabe por quê, ainda aquele desconforto, aquela busca incessante do quê? Que a gente possa estar nesse sentido também, como a criança. E isso não é fácil. Sim. Não é nada fácil isso. Estar bem onde está, feliz, satisfeito com o que se tem, convivendo com quem se convive. Sim. A criança é assim, não é? Sim. Nós não somos assim. Vamos falar só mais 10 segundos, 15, sobre fé raciocinada, para que o nosso ouvinte que não é espírita ou que ainda não está frequentando o espiritismo possa entender. O que é a fé? A fé é aquele germe que Deus plantou em todos nós e que muitas vezes as pessoas tentam escondê-lo. Então, a fé é um sentimento. Que sentimento é? Da existência de Deus, né? Da existência do mundo espiritual. Então, a fé é um sentimento. O que é raciocinado é nós entendermos como isso ocorre, como é a existência de Deus dentro da nossa capacidade de entendimento atual, mas como é esse mundo espiritual que existe, quais as implicações, qual é a vida em relação entre as pessoas e os espíritos. Então, o raciocinado é essa parte. Há o sentimento e nós, através do raciocínio, tentamos entender como isso acontece para nós também lidarmos melhor com isso. Diz, né, que Deus age nas criaturas pelas outras criaturas. Né? Então, Sim. Deus está nessa interação conosco. O Emmanuel fala que Deus não precisa assinar suas obras, né? Sim. Então, a gente vai entendendo que ele nos permeia. Muitas vezes a gente está numa dificuldade, daqui a pouco a gente abre uma revista, tem ali uma frase para nos ajudar, tem uma pessoa que nos liga, tem uma música que nos desperta. Então, é muito difícil a gente fugir desse amor de Deus, mas muitas vezes a gente só está tão fechado, né? Tão insatisfeito com as situações, tão achando que a vida tem que ser da maneira que a gente é. Isso. A gente não deixa, né, que essa espiritualidade, que os benfeitores, né, que Jesus nos conduza, às vezes, para um lugar melhor. E aí a criança tem isso, né? Que ela sempre está disposta a aprender algo, a brincar de algo novo, né? É nesse sentido, acredito que Jesus nos coloca. Então, a gente lembra que você, ouvinte, que está nos acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó e Facebook Live, escolha o canal para entrar em contato conosco, né? Venha, dê sua colaboração. Nós temos aqui a nossa irmã Sara, a Isabete, a Terezinha, o Bob Escudeira, o João Dias,
o Luiz Otávio, que nos manda um abraço para você também. E o Lucas, que está lá no bairro Passo dos Fortes, também nos manda um abraço. Agora vamos ficar então com a mensagem dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. De Jesus, então, para que consigamos sair da infância espiritual e possamos construir o reino dos céus em nossos corações, Luane. Bem, então, os conselhos de Jesus, para que possamos nos conduzir, né, e sermos como as crianças. Que a gente saiba, então, que precisamos muito do nosso raciocínio, como o Michel já falou antes, que de repente a pandemia nos fez olhar para dentro de nós mesmos. E para nós é muito mais fácil olharmos para o outro e entender no que o outro precisa ser melhor e julgarmos. É fácil, você está vendo o outro. Agora, para você se ver, você precisa parar e pensar, internalizar. E aí é que a gente demora muitas vezes achando que já é melhor do que realmente é. Então que a gente procure observar quais são as nossas más tendências e que a gente possa ir se ajustando, porque não tem outro jeito. Nós só vamos avançar neste aprendizado, na evolução, nós só vamos conseguirmos dar um passo na evolução se a gente se dispuser com boa vontade, a irmos avançando, vencendo aquilo que sabemos que em nós não é bom, tentando ser melhores, nos conhecendo conosco mesmo, com aqueles que nós vivemos no nosso dia a dia, que possamos ser, inclusive, exemplos para aqueles que convivem conosco. Porque nós não precisamos ficar falando como é que tem que ser, nós precisamos ser, nós precisamos fazer, porque aqueles que estão à nossa volta, eles vão aprender pelo exemplo, inclusive a criança. A gente não precisa ficar falando e repetindo o tempo todo para a criança. Ela vai observar e ela vai ter as mesmas atitudes que você tem. Então, que a gente possa se conduzir da melhor maneira. Sabemos que somos muito imperfeitos, mas que a gente possa pegar bem aquele foco, aquele ponto ali que eu sei que eu não estou bem e vou tentando me melhorar. E que não é fácil, como o Michel falou. Muitas vezes, nesses degraus aí dessa escalada, dessa escala evolutiva, a gente avança 1, 2, daqui a pouco, quando a gente se percebe, retrocedeu mais um. E a gente tem que continuar. É assim que precisa ser. A evolução é um caminho muito longo, como a Loine falou. Não é fácil. Todos nós que estamos aqui temos as nossas dificuldades, todos. Todos nós que estamos aqui temos a nossa luta, mas é uma caminhada. Alguns conseguem caminhar um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais devagar. Alguns param, porque gostam muito de descansar, e aí se atrasam, depois tem que recuperar esse tempo. Mas é realmente uma longa caminhada. É como se um grupo de 50 pessoas saíssem juntos para o mesmo destino nessa longa caminhada. Alguns vão mais rapidamente, fazendo amizades, outros vão mais vagarosamente, alguns se desentendem com outros e ali acontecem coisas que depois terão forte repercussão, mas é o dia a dia
que faz essa diferença pelo nosso empenho, como a Loine também estabeleceu. Você não pode esperar assim uma mudança brusca de uma hora para outra, não. É realmente a conta-gotas, como o Michel disse. É a conta-gotas, é todos os dias se esforçando aos poucos. Mas olha só, a gente acha, mas isso é muito difícil. Não é fácil. Mas digamos que, né, eu que estou aqui já nos 50 e tantos, se eu tiver mais 20 anos de vida e cada ano eu conseguir reverter uma imperfeição, por exercício de todos os dias, eu terei 20 problemas resolvidos no final desta existência. Então nós precisamos nos organizar para que a gente possa, qual é a mudança que eu quero fazer neste ano? Nessas minhas más tendências ou no meu aperfeiçoamento? O que eu quero fazer neste ano? Então, todos os dias eu vou lembrar disso. Não importa, não se proíbe que se faça várias, né? Bom, eu queria dizer, Michel, que a gente não está adentrando na parte do papel dos pais hoje, porque haverá um futuro programa, né? Porque é o mês da criança, mas é também o mês dos pais, de fazerem análise de qual a sua atuação perante os filhos, os seres em formação que estão aí com eles, né? Isso. Então, acho que o caminho, né? Isso. Estamos encerrando, né, Michel? Isso. Estamos aproximando, então, do final desse programa. Gostaríamos de lembrar que, embora a maioria das casas espíritas permaneçam fechadas para as palestras presenciais, o trabalho do passe, atendimento fraterno, bem como as palestras online, a venda de livros, continuam acontecendo. Então você pode buscar nossas redes sociais, verificar os horários e a forma de aquisição dos livros, o que também pode ser feito através do WhatsApp 99127 1867. Então é o convite que a gente faz a essa construção, né? Que é algo que cada um de nós vai saber o seu ritmo, que a gente tem que se dar o tempo, que vai ser no convívio com o nosso semelhante, e que a criança nos apresente esse mundo de alegrias, né? De vontade, de aprendizado, do prazer de estar com o outro, vivenciando com o outro e tentando se melhorar através disso, né? A alegria de estar no convívio. Eu acho que Jesus deixou muito isso, né? Nessa alegria de nos deixar, de buscar nos melhorar. Então a gente agradece ao Hermínio, a Loine, que colaboraram com suas considerações. Agradecemos também à equipe da Operação Técnica da Rádio Chapecó e desejamos a todos um ótimo e excelente final de semana. Um forte abraço e fique com Deus. Muito obrigado. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos